Na entrevista de ontem aqui no Bastidores do Poder com o Fábio Tofik, nós ouvimos há pouco aqui ele falando sobre abuso de autoridade, nós também abordamos a decisão do ministro Gilmar Mendes, né, que tirou da Lava Jato de Curitiba uma ação penal contra o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, porque o Fábio Tofik é o advogado do Guido Mantega. Ele disse que foi um pedido da própria defesa, né, para que o processo fosse transferido para a Justiça Federal em Brasília. A decisão atendeu um pedido dos próprios advogados, então, do Mantega, né, que afirmaram que a denúncia de corrupção e lavagem de dinheiro contra ele não tem relação direta com a Petrobras. Segundo procuradores, o ex-ministro teria recebido propina de 50 milhões de reais da Odebrecht para atuar na edição de medidas provisórias que beneficiavam empresas do grupo. A denúncia havia sido aceita em agosto do ano passado, quando Sérgio Moro ainda era o juiz do caso. Segundo Gilmar Mendes, o processo não deveria ter ido para Curitiba e sim para a Justiça Federal em Brasília. Essa é uma discussão de vários casos da Lava Jato, inclusive os casos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por exemplo. O triplex do Guarujá, há uma corrente jurídica, sim, que defende que esses casos não deveriam tramitar em Curitiba. E aí é uma questão puramente de competência, né? E às vezes há um conflito de competências que é resolvido pela própria legislação. Nesse caso do ex-presidente Lula, onde já há condenação, o caso aqui do Guido Mantega, a ação penal ainda está em curso, então a gente não tem um desfecho para saber exatamente quais são as provas que foram acolhidas pelo juízo. Mas no caso do triplex do Guarujá, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, na sentença, dizia que os recursos provenientes da Petrobras, eles foram sim utilizados para o pagamento de corrupção por parte das empresas envolvidas nesse esquema para o ex-presidente Lula, para o imóvel do Guarujá e para a reforma do sítio Atibaia. Esse é o vínculo que foi estabelecido pelo juízo, contestado pela defesa, mas superado já em segunda instância, para que o caso pudesse então ser julgado pela Justiça Federal de Curitiba. No caso aqui do Guido Mantega, me parece que não há mesmo essa ligação, né, pelo menos comprovada até agora. Por isso, o caso deve mesmo seguir para a Justiça Federal em Brasília, o que não significa dizer que ele vai ter benefício, porque provavelmente isso aqui vai cair na mão de um juiz chamado Valisney Oliveira, que é um juiz muito rígido, né? O juiz da Lava Jato da primeira instância lá de Brasília, saindo então das garras aí do Supremo Tribunal Federal. Nessa primeira análise vai chegar no Supremo, claro, depois mediante recursos. Tem gente que acredita que pode ser uma medida protelatória dos advogados apenas, mas o fato é que nesse caso, pelo menos ao que se tem conhecimento público, não há mesmo essa ligação. Há um desejo enorme de muitos réus suspeitos, acusados de trazer casos para São Paulo, né? Porque a Operação Lava Jato em São Paulo anda a passos absolutamente lentos. Na semana passada, houve a divulgação daquela delação do ex-presidente do metrô, que era o responsável pela interlocução corrupta, segundo a denúncia do Ministério Público, entre o governo do Estado, nas gestões José Serra e Geraldo Alckmin, e o metrô, inclusive com recebimento de propina para atraso das obras, que é uma das grandes queixas do público paulista, do usuário de transporte, do contribuinte paulista. Ou seja, as empreiteiras, segundo a denúncia do Ministério Público, no acordo que faziam, além de partilhar lotes e evitar assim competição, elas conseguiam pagar agentes públicos e partidos políticos, notadamente o PSDB aqui em São Paulo, mas partidos aliados dos tucanos também, para atrasar as obras. E não há consequência. Há outros casos, há outras denúncias em outros estados que andam com muito mais velocidade do que aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo agora a gente vai observar se essa delação vai ter alguma... Primeiro, se ela é verdadeira, né? Sempre é importante lembrar que o delator é o bandido, ele confessa que recebeu o dinheiro, a justiça encontra o dinheiro, o Ministério Público encontra o dinheiro e a partir daí ele começa a delatar os outros. As empreiteiras admitem os acordos feitos aqui em São Paulo, mas aqui em São Paulo não há consequência. No Rio já houve consequência. No Paraná não preciso nem dizer, em Brasília já houve consequência, aqui em São Paulo a força-tarefa fala muito, não é? Mas de prático mesmo pouco aconteceu. Não que isso seja uma justificativa, mas só para fazer justiça aqui, no Rio, em Curitiba e em Brasília, a força-tarefa ela só atua em casos relacionados à Lava Jato. Aqui em São Paulo, por uma questão de verba,
essa foi a justificativa oficial, a Força-Tarefa não atua exclusivamente nos casos da Lava Jato. Então os procuradores... no Rio tem verba, em São Paulo não tem. No Rio tem verba. Rio de Janeiro Curitiba quebrado tem verba. Porque é federal, né? O Ministério Público Federal, sai tudo da PGR, é verba federal. Então, a estrutura... PGR é que escolhe essa distribuição? Procuradoria Regional da República de Curitiba, do Rio de Janeiro e de Brasília conseguiu autorização, porque esses casos surgiram primeiro nesses locais. São Paulo, depois que decidiu formar uma força-tarefa da Lava Jato. São Paulo sempre quis formar essa força-tarefa, não conseguia. A alegação que era dada é que não tinha verba. O Ministério Público Federal dizia que não tinha verba. Aí eles conseguiram, então, dizer o seguinte: olha, a gente forma uma força-tarefa, mas a gente não deixa de analisar os outros casos também. Há um volume muito grande de processos aqui em São Paulo, né? Você não pode destinar lá. Em Curitiba é fácil você destinar lá um grupo de 4, 5 procuradores para ficar atuando só em determinado volume é caso. menor. Mas será que Aqui não vale a pena aqui? Eu também acho que vale. Tanto Rafael. de Eu só dinheiro, estou explicando. supostamente. Não, eu entendi. Eu tô transferindo a dívida aqui Eu acho que seria importante, né? Se São Paulo, né? E um monte de casos está descendo, né? Depois daquela decisão do Supremo de você desmembrar a Lava Jato, acho que seria muito importante, sim. Essa é a justificativa oficial. Também não sei se eu concordo 100% com ela. Estou trazendo aqui o que eles dizem, sabe? Porque não é possível. Versão oficial. Você falar que não tem dinheiro justamente para São Paulo. Quantos processos nós temos aqui? Custas judiciais, né? É uma questão de remanejamento do orçamento e determinar quais são as prioridades, né?